Olá, tudo bem? Quero começar a nossa conversa agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui hoje. Para nós que somos consultores e parceiros do Sebrae, é sempre muito bom conversar com aqueles que são a razão de ser da existência dessa organização. Aliás, que representam o fundamento da nossa existência, da nossa profissão. Nós existimos por um motivo muito simples. É preciso fazer com que as empresas sejam cada vez mais produtivas e rentáveis. E nós contribuímos para isso com a nossa atuação, com o nosso papel, com o nosso trabalho. Por falar em trabalho, tem dado um trabalho tremendo se manter de pé hoje, não é verdade? Nós temos competidores concorrendo com a gente dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes tamanhos. Não há mais distância entre grandes e pequenos em termos de competitividade, em termos de concorrência. E a gente tem que sobreviver de uma maneira muito eficiente e muito eficaz. E quando eu digo sobreviver de uma maneira muito eficiente e eficaz, eu quero falar de quê? Eu quero falar exatamente o seguinte: nós não podemos hoje desperdiçar energia, desperdiçar dinheiro, desperdiçar trabalho. Tudo que a gente vai fazer tem que ser feito de uma maneira muito pensada e muito planejada. Para quê? Para obter o resultado que a gente deseja e precisa obter. E o que a comunicação tem a ver com isso? Tudo. Como é que a gente se mantém de pé? Mantendo ao nosso lado aquele que é a razão da nossa existência. Quem? O cliente. E como é que a gente mantém o cliente com a gente? Fazendo com que ele se sinta ator da situação, senhor da situação, fazendo com que ele se sinta capaz de decidir aquilo que ele quer e não ser induzido a comprar aquilo que a gente quer vender. Preste bem atenção. Hoje, o cliente, quando sai de casa para fazer uma compra, ele sai sabendo exatamente o que ele quer, quanto custa, onde tem, quais as principais opções de compra, tudo que é informação, ele tem acesso a ela. Afinal de contas, não é por acaso que surgiu essa coisa chamada de internet, né? Ok, e como era antes? Alguém se lembra como era antes? Talvez não, a maioria aqui é muito jovem ainda, né? Mas boa parte daqueles que estão presentes aqui e que tem uma razoável idade, acima de 40 anos ou perto disso, deve lembrar como era fazer propaganda há algum tempo atrás. Lembram vocês? Vamos lembrar um pouquinho sobre isso? Antes, se a gente quisesse fazer a divulgação dos nossos produtos e dos nossos serviços, como é que a gente fazia? Bom, a gente procurava uma emissora de rádio, a gente procurava uma gráfica para fazer um panfleto, a gente procurava uma empresa produtora de outdoor para botar nas ruas aqui. A gente, se tivesse algum dinheiro, fazia o quê? Contratava uma agência de propaganda e criava um VT, não é VT? Um videotape, lembram disso ainda? Criava um VT e ia veicular numa emissora de televisão, nos intervalos das novelas e dos programas de audiência mais significativos. E isso, de certa forma, dificultava a competitividade nossa, de pequenos empresários, comparativamente com as grandes empresas, aquelas que detinham um poder econômico muito forte. Elas tinham capital para investir numa mídia forte e nós tínhamos que nos virar por aí. Hoje, com o advento da internet e das mídias sociais em particular, essa distância, esse gap entre os mais ricos e os mais pobres empreendedores, mais pobres não, porque pobres nós não somos nada, entre aqueles que detêm mais dinheiro e aqueles que começam seus empreendimentos, essa distância tem se diminuído, tem se tornado cada vez menos significativa. Cada vez mais, nós podemos competir em pé de igualdade com eles. Por um motivo muito simples. Nós precisamos de boas ideias. E ideia não tem tamanho. Cuidado, mas tem resultado. E como obter esses resultados? Talvez, eu acho que... Será que alguém aqui, por acaso, não tem um perfil no Facebook? No Twitter? Acho que não, né? E no seu negócio, não tem uma fanpage já no Facebook? Tem? Ok. Se a gente souber usar isso de maneira correta, a gente vai ter resultados bem mais significativos. Por quê? Porque se a gente souber usar isso com o fundamento dessas mídias, que é qual? Gerar relacionamento entre aqueles que passeiam por lá, a gente vai ter resultados muito marcantes. Como é que significa essa coisa de gerar relacionamento? Talvez, se você observar, grande parte das páginas que estão disponíveis no Facebook, só para citar, por exemplo, essa mídia, que é muito popular, a mais popular do mundo,
Se a gente olhar para todas elas, a gente vai ver que tem muita gente botando lá uma página com a marca da empresa e divulgando imagens distorcidas, imagens que não têm qualidade, mandando mensagens que não têm muito significado, não são sensuais no sentido de permitir que as pessoas se sintam bem ao lê-las. Tem muita gente divulgando fotos de qualquer tipo. Hoje, gente, não dá para fazer isso. Hoje, a gente tem que usar as mídias sociais para promover relacionamento com o nosso público. E o que é promover relacionamento? É criar comunicação, criar mensagens que cheguem ao público de uma forma agradável, de uma forma elegante, de uma forma discreta. Não é para estar fazendo propaganda ou vendendo diretamente os nossos produtos. A propaganda tem que ser subliminar. Ele tem que olhar para a gente, olhar para o layout da nossa página, para a imagem da nossa página, para as mensagens que nós mandamos, para as imagens que nós postamos e gostar daquilo. Quando eles gostam daquilo, eles interagem com a gente. E quando eles interagem com a gente, nós temos a liberdade de poder vender aquilo que a gente quer. Ok? Vender como? De maneira simples e não direta. Da seguinte maneira, quando eles gostam da gente, ao irem comprar, eles lembram da gente. E quando eles lembram da gente, a gente chega de uma maneira agradável perto dele. Então lembre bem, hoje o consumidor, ele quando sai para comprar, ele sabe de tudo. Porque ele procura onde? Na internet as informações. E se nós estamos na internet de uma maneira sensual, nós somos atraentes para ele. Se ele pode perguntar para a gente sabe responder e responder na hora certa, de uma maneira discreta e elegante, o que ele vai fazer? Ele vai se sentir bem com a gente. E se sentindo bem com a gente, o que ele vai fazer? Ele vai comprar aquilo que a gente quer. Ok? Então não esquece. Hoje é diferente. Aquela imagem estática que ele via no anúncio de jornal ou naquele panfleto que era entregue na porta do carro, no meio da rua, não é mais atraente para ele. O que é atraente é a interação, a troca de experiências. Ele quer viver experiências novas. E mais do que isso, ele quer se sentir corresponsável pela solução dos problemas que ele tem. Se ele tem um problema de troca de carro, de compra de um imóvel, de seja o que for que ele esteja atrás de fazer, ele quer se sentir corresponsável por isso. Ele quer dar ideias, ele quer ser ouvido. E nós temos que aprender a ouvir, a sentir, a perceber aquilo que ele deseja. Quando a gente aprende a ouvir o nosso cliente e sabe dar as respostas adequadas para ele, ele se percebe ator dessa história, ele se percebe corresponsável por essa história e ele quer do nosso lado, quer estar do nosso lado. Cuidado, vai usar as mídias sociais, vai usar a nova comunicação ao invés da comunicação velha. Lembra, a nova comunicação tem um fundamento. Qual é? Fazer relacionamento. Estar perto, acolher o nosso cliente, sentir que o nosso cliente, ou fazer com que ele se sinta nosso parceiro, nosso companheiro, que ele esteja junto da gente. A nova comunicação exige inteligência, exige sabedoria de saber ouvir, de saber entender e perceber os sentimentos que estão perto do nosso cliente. Vamos aprender, portanto, a trabalhar com isso. Hoje eu trouxe para vocês alguns exemplos interessantes, para que a gente possa perceber como tem gente fazendo isso, fazendo bem feito, e como tem gente fazendo errado. Vamos passar aqui alguns vídeos para que a gente possa analisar, e eu quero discutir com vocês, quero ouvir a opinião de vocês, tá legal? Vamos fazer alguns exemplos de umas empresas grandes, outras pequenas, de diferentes portos, de diferentes meios, de diferentes serviços, de diferentes produtos. Eu quero que vocês interajam agora comigo, conversando sobre esse tipo de comunicação que é a comunicação com relacionamento. Pode ser? Podemos ir em frente? Então vamos lá.